Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos então a mais uma aula de sistemas lineares. Hoje a gente vai tratar dos sinais e dos sistemas em tempo discreto, ok? De onde vêm esses sinais? Por que a gente trata dos sistemas discretos e por que a gente tem que estudar como são os sinais de tempo discreto, né? Então vamos imaginar aqui que eu tenho um sistema contínuo, né? Um sistema contínuo representando alguma planta de controle que a gente quer analisar ou quer controlar. Então pode ser aqui um forno, um drone, um processo químico, né? Qualquer processo que a gente queira analisar ou controlar o comportamento dinâmico dele. Tá? Então vamos imaginar que esse sistema aqui ele é contínuo. Ok? E ele tem uma saída aqui no tempo, y de t. Entretanto, atualmente, a gente, com a utilização de microcontroladores, de processadores, computadores, a gente acaba implementando ou analisando sistemas, mesmo sistemas contínuos, a gente acaba analisando a partir de um comportamento amostrado desses sinais. Então imaginem assim, a cada intervalos de tempo eu faço uma varredura e leio um sensor lá do meu sistema, certo? E aí eu posso, a cada intervalo esse de tempo que eu estou lendo essa amostra do sensor, eu posso fazer os cálculos de controle, por exemplo, e aplicando essas ações de controle em intervalos de tempo também. Então, a gente acaba transformando esses sinais, esses sistemas que são de tempo contínuo na prática, em sinais de tempo discreto e em sistemas de tempo discreto para atuação. Então a gente acaba a todo momento convertendo sinais de tempo contínuo para discreto e discreto para contínuo quando a gente vai fazer aplicações práticas. Tá? Então é nesse contexto que a gente precisa estudar o que é o sistema discreto, o que é um sinal discreto, porque eles vão aparecer quando eu for implementar esses sistemas, quando eu vou ter que discretizar esses sistemas para trabalhar. Ok? Existem sistemas que são naturalmente discretos, tá? Mas na grande maioria dos sistemas que a gente aplica são contínuos, né? Falando na área de engenharia de controle, a maioria dos processos industriais, processos químicos, físicos, etc., eles são contínuos, mas eu acabo tendo que trabalhar com eles de forma discreta na análise e no controle também. Ok? Então imagine eu tenho aqui um sistema contínuo, tem uma saída y de t, certo? E agora eu tenho um outro sistema aqui, que é um sistema discreto. Esse sistema aqui é discreto. Ok? Então, ele vai entrar um sinal discreto, sair um sinal discreto. Eu tenho que ter alguma coisa aqui que transforme esse sinal de contínuo para discreto. Certo? E tenho que ter uma caixa aqui também que transforme então vamos ver aqui, ó. Aqui entra um sinal no tempo, ok? Vamos imaginar assim, a y de t, pode ser a realimentação daqui, né? A partir daqui vai sair um sinal discreto. Então vai sair uma y de n. Ok? Entrou no meu sistema discreto, vai sair outro sinal aqui. Vamos supor lá um y2 de n. Vai passar numa caixinha aqui que vai transformar ele num outro sinal contínuo. y2 de t. Então vejam o que aconteceu aqui, ó. Eu tenho um sinal aqui que é contínuo. Então imaginem lá, um sinal assim, uma exponencial. Tá? Depois que esse sinal passou por essa caixa, que vai ser um conversor, né, que vai transformar de contínuo para discreto, a gente chama que isso daqui é um amostrador, né?
Então muitas vezes a gente põe o símbolo de uma chave aqui, que a cada intervalos de tempo ele vai chavear e pegar esse sinal, vai transformar numa y de n. Como é que vai ficar? Esse aqui é discreto. Esse mesmo sinal vai ficar mostrado, então ele só vai ter valores em determinados intervalos de tempo. Ó. Ok? Está aqui o meu sinal discreto. Então, só discretizei esse sistema. A partir daqui ele vai gerar um outro sinal discreto. Então, vamos supor aqui que ele gere uma curva assim. Ok? Então, veja, esse sinal aqui é discreto. E aqui, pessoal, para transformar para contínuo, deixa eu marcar aqui. Ele vai converter num sinal contínuo. Então esse é um conversor aqui de discreto para contínuo. Geralmente a gente usa um sustentador, que a gente chama, pode ser de ordem 0 ou ordem 1. Mais comum a gente usar um sustentador de ordem 1. Desculpa, de ordem 0 mesmo. Então o sustentador de ordem 0 ele vai fazer é manter o último valor. Então seria algo do tipo assim, eu mantenho o último valor, troco, e aí ele vai caindo aqui, né? Vamos supor que ele vai fazer isso aqui. Então ele vai ficar uma escadinha aqui, ó. Tá? Então vejam, o sinal era contínuo, foi discretizado, trabalhou aqui nesse sistema discreto. Agora ele deu uma resposta discreta, foi para o sustentador, deu uma saída, aqui essa resposta, o sistema virou contínuo e entrou no meu sistema contínuo novamente. Ok? Aqui eu poderia aplicar de novo esse sistema aqui, pegar essa saída aqui, né, que é contínua, e assim por diante, discretizar e poder trabalhar. Então vejam, essa daqui é uma aplicação comum, né, que a gente usa em sistemas dinâmicos, em aplicações de controle. E a gente vai ter que lidar então com sistemas que são contínuos, sistemas que são discretos, sinais contínuos e sinais discretos. Então por isso que a gente precisa lidar bem com esses dois meios, com essas duas formas de representação. Tá? Então vejam, como que aparece como que eu faço essa discretização aqui, só para a gente ver as representações matemáticas. Tá? Então vamos supor que esse sinal aqui é uma exponencial, né? Então a y de t a gente costuma representar como e na menos, sei lá, lambda t, né? Aqui, pessoal, para o discreto, então a gente vai representar, vejam que o tempo aqui, ó, aqui o tempo é contínuo, ele pode assumir qualquer valor, né? Certo? Ele pode assumir qualquer valor. E aqui não, o tempo só pode assumir valores constantes. Então vamos supor que eu tenho um período de amostragem, que é esse intervalo de tempo aqui, ó. Esse intervalinho de tempo aqui, a gente chama de período de amostragem, vou chamar de t. Então se eu tenho um t aqui, que é o período de amostragem, aonde que vai ser válida a minha y aqui agora? Vou colocar em preto para ficar igual ao do gráfico aqui, ó. A minha y de t, ela vai valer agora em nt, né? nt grande, ó. Ou seja, os valores de tempo possíveis são só múltiplos do período de amostragem. Então vamos supor que eu estou amostrando a cada 0,1 segundo. Então ele vai valer para n igual a 0, 1, 2, 3, ou seja, n igual a 0, aqui y de 0, y de 0,1, y de 0,2, y de 0,3, ou seja, o tempo só assume múltiplos de t. Se eu considerar aqui um t igual a 0,1. Ok? Então ele só tem valores aqui múltiplos de t. Então, como é que ficaria a minha exponencial? E na menos lambda, e ao invés de t, eu vou colocar nt grande, ó. E na menos lambda t grande. O que acontece na prática, pessoal? A gente vai ver essas representações só em função de n.
a gente abstrai o período de amostragem. Depois que eu defino um período de amostragem, em vez de ficar repetindo ele sempre, meu sistema foi discretizado, eu guardo esse valor, eu fui discretizado com valor de período de amostragem de tanto. E depois eu uso só n. Então a gente tira essa representação aqui. Tá? Então eu vou representar assim, ó, y de n. Tá? E aqui, como é que eu faço para isso daqui ficar y de n? A gente faz o seguinte, a gente vai englobar aqui, ó, e na lambda t, e vai chamar de uma constante aqui, vai chamar assim um gama. Gama na n. Quem que é esse gama? E na menos lambda t grande. Ok? Vejam que isso aqui são constantes, né? E é uma constante, gama é uma constante, t grande é uma constante. Certo? Então eu estou trocando uma constante por outra. Beleza? Então eu tenho aqui, isso aqui vai dar uma constante, só vou chamar ela de gama. Então y na n é igual a uma gama na n. A gente já trabalhou aqui a exponencial. Isso aqui vai ser bem importante, tá, pessoal? A forma que a gente representa a exponencial aqui, dessa forma aqui, ó, desse gama na n, vai ser bem importante quando a gente for trabalhar a versão discreta da equação diferencial, que é a equação a diferenças. Vai ser bem importante esse resultado, tá? Então, até como uma forma de representação, né? A notação que a gente usa aqui nessa disciplina, quando a gente usa parênteses assim em t, em tempo contínuo, a gente usa o colchetes aqui para representar o tempo discreto de n, ok? Então é assim que a gente representa os sinais discretos, tá, pessoal? E aí agora a gente vai trabalhar como são os sinais mais utilizados na área de controle, como a gente representa eles na forma discreta, e vamos trabalhar todo o conteúdo que a gente viu para o contínuo, como trabalhar a equação diferencial, vai ser a equação de diferenças, como trabalhar a transformada de Laplace, que vai ser transformada Z, e assim por diante. Beleza? Bom, pessoal, então agora vamos ver como são os principais sinais que a gente usa na área de controle na representação discreta. Então, os principais que a gente viu lá no contínuo, a gente pode citar então o impulso unitário, né? O degrau unitário e a exponencial, né? A gente já falou um pouco da exponencial, então vamos ver como é que fica o impulso unitário. Então, o impulso unitário. Bom, então o impulso unitário lá a gente representava pela função delta de Dirac, né? Então aqui a versão discreta dele continua sendo esse delta pequeno, agora um delta na n. Ele vai ser representado assim. Ele é 1 se n igual a 0 e 0 se n é diferente de 0. Então a representação dele, pessoal, graficamente, vai ser então aqui ele vale 1 quando n igual a 0 e ele vale 0 para todo o resto. Então vejam que é um modelo mais simples aqui, né, para o discreto. Lá no contínuo a gente tinha aquele sinal que tendia ao infinito com área 1 e uma duração infinitesimal, né? Aqui é um sinal mais simples, a gente chama no discreto de delta de Kronecker, ok? Bom, então essa representação simples, 1 se n igual a 0 e 0 se n é diferente de 0, tá? Bom, o outro sinal que a gente usa bastante é o degrau. Então o degrau unitário. Então a gente usa o U aqui, né, para representar o degrau, o U de n. Então o degrau ele vai ser assim, ele vale 1 se n maior ou igual que 0 e 0 se n menor que 0. Ok? Então a representação gráfica aqui do degrau, ela é igual ao do contínuo, só vai aparecer aqui em pontinhos, né, discretizado. Então, se n é menor que 0, ele vale 0.
Se n é igual a 0, ele vale 1. E se n é maior que 0, ele continua valendo 1. Ok? Continua aqui. Beleza, pessoal? Então, até agora, tranquilo. A exponencial a gente já trabalhou. Deixa eu colocar ela aqui. Esse verdinho está muito fraco. Então a exponencial discreta a gente vai trabalhar como um gama na n, né? Então lembrando que o gama eu defini que ele vale e na menos lambda t grande, onde t grande é o período de amostragem. E isso aqui, pessoal, essa forma de representação da exponencial ela vai ter um outro comportamento, né? Para a gente entender como é que ela se comporta. Então, se eu fizer um diagrama aqui, lembra que a gente fazia na exponencial complexa, né? A gente colocava lá que o gama podia ser complexo, S é igual a J ômega. Então, se eu pensar aqui no lambda também, eu posso ter o comportamento, né, dessa exponencial, onde que ela é crescente, onde que ela é decrescente, certo? Então, lembram, lá no contínuo a gente vinha que tinha o semiplano direito e semiplano esquerdo, onde a exponencial era crescente ou decrescente. Então lembram, se a exponencial estava no semiplano esquerdo, né, ou seja, a parte real aqui negativa da exponencial, ela era decrescente. E se estava no semiplano direito, ela era crescente. Isso aqui vai afetar a estabilidade, né? A análise de estabilidade dos sistemas, como a gente já viu para o contínuo. Aqui para o discreto, como a exponencial é de outra forma, aqui, ó, e vejam que eu estou dentro, englobando desse gama, como que vai ser o comportamento, pessoal? Vejam, se eu pegar um valor de gama que é maior do que 1, por exemplo, 2, tá? Então se eu pegar aqui 2 na n é crescente ou decrescente? Vejam, n igual a 0, 2 na 0, 1. n igual a 1, 2 na 1, 2. n igual a 2, 2 ao quadrado, 4. Pois, 8, e assim por diante. Então vejam, crescente, tá? n maior que 1. Se n for igual a 1, se gama for igual a 1, 1 na n, não importa o valor de n, ele vai estar sempre 1, certo? Então vejam que o 1 é um ponto crítico aí. E se gama for menor que 1? 0,1, por exemplo. 0,1. Então 0,1 na 1 é 0,1. 0,1 ao quadrado, 0,01. 0,1 ao cubo, 0,001 e assim por diante. Vejam, se ele for menor do que 1, ele é decrescente. Certo? Então, se ele for menor que 1 é decrescente, então como é que fica aqui o meu mapa? A gente faz assim, a gente faz um círculo unitário aqui, ó. Ok? Vamos imaginar que esse círculo está bem desenhado aqui. Então vejam, um círculo unitário, ó. 1, 1, menos 1, certo? Menos 1 aqui. Um círculo unitário. O que acontece, pessoal? Se a exponencial está aqui, ó, se o valor de gama é menor do que 1, ele é decrescente. Ou seja, eu vou ter uma exponencial assim, né? Ok? Se eu estiver fora desse círculo aqui, como a gente deu o exemplo do 2 lá, ó, ele é crescente. Ou seja, isso aqui vai ficar assim, né? Beleza? Se eu tiver aqui no 1, exatamente no 1, 1 na n, independente do valor de n,
1 ao quadrado, 1 ao cubo, vai ter sempre 1, né? Então isso aqui é constante, ó. Certo? E se eu tiver aqui desse lado, pessoal, um valor negativo, por exemplo, menos 0,1, será que aqui dentro ele ainda é estável? Ele é decrescente ainda? Isso aqui eu posso analisar aqui. Vejam, 0,1 menos 0,1 na 1. Menos 0,1. Menos 0,1 ao quadrado. Vejam que quando eu elevo ao quadrado aqui, eu vou perder o sinal, né? Vou ficar só com um módulo disso aqui. Então vai ficar 0,01 positivo. 0,01 positivo. Quando ele vai ao cubo, vai aparecer o negativo de novo. Menos 0,001. Então vejam que sempre que for ímpar, aqui no meu sistema vai ficar o negativo, o menos. Sempre que for par vai ficar positivo, então ele vai ficar para cima e para baixo, para cima e para baixo. Então a mesma exponencial aqui, ó, 0,1 vai ser uma exponencial parecida com essa, né, que tem esse comportamento aqui, ó. Só que vejam, aqui, ó, no 1 ele está para cima, aqui, desculpa, aqui no 1, ao contrário, né? Aqui no 1, então, ele vai estar para baixo, ó. No 2 ele vai estar para cima, no 3 ele vai estar para baixo, no 4 ele está para cima, no 5 ele está para baixo, no 6 ele está para cima e assim por diante, tá? Vejam que ele tem uma tendência aqui a seguir a mesma exponencial, ó, só que ele vai estar oscilando para cima e para baixo por causa desse sinal negativo aqui, ó. Então o comportamento dos dois também é decrescente, sempre que está dentro do círculo unitário é decrescente. Se eu tiver na parte positiva aqui do real, vai ser assim. Se eu tiver na parte negativa, vai ser assim, ó. Esse efeito aqui a gente chama um efeito de ringing, tá? A gente evita, apesar de ele ser estável, a gente evita esse efeito aqui e a gente tenta manter as raízes aqui no polo, no semiplano direito aqui. Então um conceito que tem que ficar, pessoal, de comportamento, eu também tenho aqui, se eu tiver duas, né, exponencial complexa conjugada, pessoal, mesma coisa, ó. Eu vou ter aquele comportamento oscilatório e amortecido, né? E se for complexo conjugado aqui fora, né, do círculo unitário, aí eu vou ter essa oscilação crescente, né? Oscilação com um envelope exponencial crescente. Ok? Bom, pessoal, então agora vamos analisar como que a gente pode representar os sistemas discretos, tá? Então vamos pegar primeiro um probleminha de exemplo aqui. Vamos pegar um probleminha de expansão de lactobacilos. Vamos supor que estou fazendo uma indústria, um projeto numa indústria de iogurte ou de fermentação de leite, qualquer coisa do tipo, e a gente tem a informação que eu tenho que a população, né, de lactobacilos, que a população ela dobra a quantidade de lactobacilos a cada 12 horas, tá? Então vejam, o meu sistema ele é discreto porque eu tenho valores, né, a cada 12 horas, tá? Não importa o que acontece ali no meio, o que importa é a amostragem a cada 12 horas e eu sei que ele dobra, tá? Então o meu período de amostragem aqui é a cada 12 horas, ó, período de amostragem de 12. Então como é que vai ficar o meu modelo aqui? Então vamos pensar aqui que Y representa a população, né, de lactobacilos, Y de N, ele é o quê? Ele é igual a 2 vezes a quantidade de população que eu tinha antes, Y de N
menos 1. Ok? Então vejam, essa daqui é uma representação dinâmica da dinâmica que acontece na reprodução ali dos lactobacilos. Então vejam, o valor que eu tenho com n igual a 0 é 2 vezes o valor que eu tinha em n menos 1. Então 0 menos 1, 1 menos 1, 0, né? 2 1, 3, 2 e assim por diante. Ok? E esse valor vai sendo multiplicado. Esse daqui é um comportamento dinâmico, é um modelo representando o comportamento dinâmico de um processo. Tá? Bem simples, só para a gente começar, mas vejam que isso aqui é o que a gente chama de equação a diferenças, tá, pessoal? Então ele vai apresentar a função e seus deslocamentos temporais. Ok? Ao invés de lá na equação diferencial aparecer a função e suas derivadas, nas equações da diferença, nos modelos que a gente vai fazer dinâmicos discretos, vai aparecer a função e seus deslocamentos temporais. Ok? Beleza, vamos fazer mais um exemplo aqui. Exemplo aqui de conta bancária. Então, vamos supor que a pessoa faz depósitos regulares em um fundo de investimento. Então, vamos supor, eu vou chamar aqui uma variável x, que são os depósitos, né? Y vai ser o saldo que ele tem. E eu vou chamar aqui um R, que é a taxa de juros. Ok? E vamos imaginar que ela tem um prazo de pagamento. Por exemplo, é uma taxa de juros mensal. Né? Então só incide, só vou receber juros se eu deixar ele por um mês. Então esse vai ser o período de amostragem, certo? Não, é um investimento que sempre no final do dia eu pago juros. Então o período de amostragem é diário e assim por diante. Então, dependendo aqui, eu escolho um período de amostragem e defino ele ali. Vamos imaginar o período de amostragem de um mês, por exemplo. Então como é que vai ficar o modelo, pessoal? Como que é o saldo dessa conta? Então o modelo vai ficar assim, ó. O saldo da conta vai ser igual, bom, ao saldo que eu tinha antes, né, no mês passado, y de n menos 1, então é o saldo que eu tinha no mês anterior, mais um valor que eu vou receber de juros, né, pelo saldo que eu tinha antes, então mais um r que multiplica y de n menos 1, mais algum aporte mensal que eu faço, né? Um depósito mensal que eu vou fazer. X de N. Tá? Então, para colocar numa forma padrão aqui, onde a gente coloca as saídas, né? Ou seja, a representação aqui de um lado do saldo, né? De um lado e a entrada, ou seja, os depósitos do outro, a gente só vai trabalhar aqui, né? Então vai ficar y de n. Vejam que aqui eu tenho r mais 1, y de n menos 1. Vou passar para cá, né? Então vai ficar menos r mais 1, y de n menos 1 igual a minha x de n. Certo? Beleza, pessoal. Então vejam, isso daqui, ó, o que é? Eu tenho uma função aqui de saída, né? Uma função do saldo, o deslocamento temporal dela multiplicado por uma constante, poderia ter mais deslocamentos temporais, e uma entrada discreta. Esse aqui é o comportamento dinâmico. Dado um valor que eu coloco lá, eu consigo descobrir qual é o comportamento do meu saldo bancário com o evoluir do tempo e a taxa de juros.
Tá? Então vejam que é também um comportamento dinâmico aqui discreto, porque a minha taxa de juros aqui ela só é paga com um período de amostragem, vamos supor mensal aqui, e eu estou fazendo essa representação dinâmica. Então vejam o que a gente viu desses dois modelos. Que ao invés de eu ter representação quando eu tenho tempo contínuo, que são equações diferenciais, a gente tem aqui equações adiferenças, ok? Que vão aparecer então funções do tempo e seus deslocamentos temporais. Poderia ter aqui também as funções de entrada, né, no tempo discreto, poderia ter os seus deslocamentos temporais aqui também. Alguma constante de x de n-1, alguma constante x de n-2 e assim por diante. Conforme os modelos são mais complexos, a gente vai ter mais deslocamentos temporais na entrada ou na saída. Ok? Bom, esses são os sistemas que eu estou modelando que são puramente discretos. Mas, como eu falei para vocês lá no começo, a gente também sai de sistemas contínuos e vai para sistemas discretos. Então vou fazer só um exemplinho aqui que relaciona uma equação diferencial com uma equação a diferenças para vocês entenderem. Tem mais de uma forma de fazer isso, mas eu vou mostrar uma delas aqui. Deixa eu pegar meu apagador aqui. Eu vou apagar. Então vamos supor uma equação diferencial assim, ó. dy dt mais um cy de t igual a uma x de t. Bom, se eu quero discretizar isso daqui, pessoal, vamos achar a forma discreta disso daqui. Uma delas, né? Então, a y de t vai ficar uma y de n, né? Ela só vai ter valores para n. A x de t vai ficar uma x de n. Então, em princípio, mais c y de n. Ou seja, lembrando que é n vezes um período de amostragem, que eu já defini, né? Definiria aqui e deixaria já abstraído. X de n. E o que eu faço com a derivada aqui, pessoal? Então vamos pegar aqui um exemplo de um sistema discreto. Ó. Vamos supor que eu tenho aqui um sistema discreto, tenho várias amostras, assim por diante. Vamos supor que aqui é n, certo? Bom, se eu quero saber a derivada aqui nesse ponto, pessoal, e o ponto é discreto, eu posso pegar aqui, ó, lembram que a derivada é como se eu fosse pegar a tangente do meu sistema, né? Desculpa, a tangente no ponto. Como que é a tangente nesse ponto aqui, pessoal? Vejam que aqui ele tem o y de n, né? O n está aqui. Essa daqui é qual? É o y quando eu estava em n-1, né? y n-1. Então a tangente aqui nesse ponto vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente aqui, né? Então o cateto oposto é y de n menos y de n menos 1. Então vamos pegar aqui, ó, y de n menos y de n menos 1, certo? Essa diferença aqui, dividido por essa diferença aqui embaixo. Que vale quanto essa diferença aqui embaixo? T, né? Intervalo de tempo de amostragem, T. Então eu estou fazendo uma aproximação de derivada aqui. Tá? Tem mais de uma forma de eu aproximar essa derivada, mas essa daqui é uma delas. Então vamos ver como é que vai ficar isso daqui. Só vou trabalhar para a gente colocar na forma padrão e vocês entenderem. Vou multiplicar todo mundo por t. Então vai ficar y de n menos y de n menos 1 mais tcy de n igual a x de n, tá? Agrupando aqui, pessoal, ó, vai ficar assim, 1 mais tcy de n menos y de n menos 1, aqui faltou um t, né? Igual a tx de n. Beleza? Só lembrando, eu multipliquei aqui, estava só esquecendo de colocar lá. Ok,
Então, só para tirar aqui, pessoal, esse elemento do deslocamento de n aqui, para colocar numa forma padrão, eu vou dividir todo mundo por 1 sobre tc aqui, ó. Então vai ficar y de n menos 1 sobre 1 mais t vezes c y de n menos 1 igual a t sobre 1 mais tc x de n. Então vejam, se eu chamar isso aqui de uma constante, isso aqui de uma constante, ó, basicamente eu estou aqui com uma equação também a diferenças, né? Então eu tenho uma função, seu deslocamento temporal, uma constante e aqui a função discreta de entrada. Então vejam, essa daqui é uma representação discreta dessa equação diferencial. Tá? Então uma equação a diferenças relacionada a essa equação diferencial. Ok? Isso aqui para exemplificar para vocês então que a gente pode ter o modelo discreto que vai chegar numa equação a diferenças, ou eu tenho um modelo contínuo que discretizado aqui pode ter uma aproximação discreta de uma equação a diferenças. Então eu obtenho essas equações a diferenças de modelos que são naturalmente discretos ou a partir de modelos contínuos discretizados. Beleza? Então agora vamos trabalhar como que a gente resolve essas equações a diferenças. Então pessoal, as equações a diferenças a gente pode ter uma solução que a gente chama de solução iterativa. Então eu posso obter os resultados, né, os pontos da saída da minha equação diferencial, a solução da equação diferencial a partir de pontos, não uma solução fechada que vai me dar uma função que represente aquela saída. Tá? Então isso daqui vou mostrar para vocês para a gente entender como é que funciona a equação de diferenças e ela pode ser útil também para a gente encontrar alguns pontos na função, como vai ficar claro mais para frente. Então vamos pegar um exemplo aqui para testar. Então dado uma equação a diferenças assim, ó, y de n menos 0,5 y de n menos 1 igual a x de n. Tá? E são dadas aqui duas condições iniciais. Tá? Então vejam que eu tenho em n e n menos 1. Então eu tenho aqui um deslocamento temporal, né? Preciso de duas condições iniciais. Desculpa. Então vejo que eu tenho um deslocamento temporal aqui e eu preciso de uma condição inicial. Então a condição inicial aqui, ó, a y de menos 1 igual a 16, tá? E a entrada, pessoal, vamos supor uma entrada aqui a x de n igual a n quadrado. Então vejo que eu consigo achar uma resposta aqui que é uma resposta completa, né? É a resposta com uma condição inicial diferente de zero e uma entrada também não nula. Beleza? Então como que eu posso fazer a resolução de forma iterativa? Eu posso simplesmente ir substituindo. Então vamos supor assim, ó, para n igual a zero. Então n igual a zero, então vai ficar assim, ó, y de zero é igual. Posso passar esse aqui para lá, né, para a gente entender melhor. Então quanto que vale a y de n menos 1? Se n é zero, é igual a y de menos 1, ó, ela vale 16. Então ela vale 0,5 vezes 16 mais x de n. N é 0, 0 ao quadrado é 0. Tá? Então quanto que vai dar isso aqui? 0,5 vezes 16, 8. Já achei um ponto. Poderia ir fazendo um gráfico aqui, né? N igual a 0 vale 8. Aí beleza, eu coloco agora n igual a 1. Então vai ser y de 1 vai ser igual a 0,5 vezes n de 1 agora. Ó. Porque o n é 1, 1 menos 1, então vai ser igual a y
de 0. Quanto que vale a y de 0? Vale 8, né? Então agora ela vale 8 aqui. Ó. Mais a x de n igual a 1, ó, 1 ao quadrado dá 1. Então isso aqui vai dar 0,5 vezes 8, 4, mais 1, 5. E assim por diante, né, pessoal? Fazer aqui n igual a 2, ó, y de 2, 0,5, que multiplica aqui o 5, ó, mais 2 ao quadrado, que é 4. Então isso aqui vai dar 2,5 mais 4, 6,5. E assim eu poderia ir fazendo para até o n que eu quiser, ok? Eu ia ter um gráfico aqui, né? Ia ter um gráfico assim. Então ele ia estar aqui, ó, 8, depois n igual a 1, 5, depois 6,5 e assim por diante. Ó. Poderia ir fazendo essa curva e ver a resposta do meu sistema. Ok? Vejam que ela não é a forma fechada, não tem uma função que represente o meu sistema, né? Eu tenho só uma resolução iterativa. Mas isso aqui é importante porque eu posso conseguir pontos, tá? Da função que eu quero. Então é importante a gente saber essa forma de resolução e vamos tentar trabalhar para chegar numa forma fechada de resolução de equações adferências. Ok, pessoal, então agora vamos analisar uma forma fechada, mas primeiro vamos analisar a resposta à entrada nula, né? Então se eu pegar aqui, ó, resposta à entrada nula. Então a gente viu que uma equação a diferenças basicamente vai ser uma função y de n mais, né, constantes aqui, uma C1 que multiplica y e os deslocamentos temporais da função y, né, n menos 1 mais uma C2 y n menos 2 mais pontinhos até uma C, vamos pôr aqui uma CK y de n menos k. E se eu estou trabalhando a resposta à entrada nula, isso aqui é igual a 0, né? Bom, então pessoal, assim como fazendo um paralelo que a gente viu lá nas equações diferenciais, a gente viu que para a resposta à entrada nula, para ser solução, né, para que a equação lá diferencial, que é a derivada, a função e suas derivadas, a somatória disso fosse igual a 0, né, ela tinha que ter um comportamento, uma natureza semelhante, para que elas somados se anulassem. Então, por exemplo, lá a gente viu que a exponencial ela mantém o mesmo formato, né, da função e de suas derivadas, ou seja, a derivada da exponencial também é uma exponencial multiplicado por uma constante. Então se eu acertar essas constantes, a coisa toda pode se anular e dar zero. Tá? A mesma coisa aqui. Qual que deve ser a solução, ou seja, qual função que eu posso colocar aqui que vai levar isso aqui para zero? Ou seja, qual função que ela e seus deslocamentos temporais se mantêm semelhantes, com diferença apenas de constantes, para que eu possa somar e dar zero. Então vamos olhar como é que ficou aquela representação exponencial que a gente fez. Então a gente fez um gama na n, certo? Bom, e se eu tiver um deslocamento temporal de gama na n? N mais um k. Isso aqui é igual a um gama na n vezes um gama na k. Vejam que gama é uma constante e k é uma constante. Então isso daqui é a mesma coisa que um b alfa na n, ó, uma constante. Então independente do deslocamento temporal que eu tenho, eu vou ter sempre um gama na n multiplicado por uma constante. Então se eu acertar aqui, ó, as constantes, isso aqui pode ir para zero. Tá? Então pessoal, a solução provável, a solução que eu vou ter dessas equações adferências aqui para que isso tudo somar, vai ser uma constante multiplicado por um gama na n. Ok? Isso aqui pode levar para zero. Então beleza, como que a gente vai operacionalizar isso daí? Então a gente já sabe um formato mais ou menos que isso vai acontecer, com exponenciais nesse formato de gama. Como é que a gente fazia lá nas equações diferenciais? A gente tinha um operador lambda,
No livro do Latte ele usa aquele operador D, né? Ou a gente pode usar o operador lambda. Então vejam que a gente fazia assim, a gente trocava onde eu tinha lá as derivadas, eu trocava lá por um lambda, né? Se fosse uma derivada segunda, lambda ao quadrado, se fosse derivada terceira, lambda ao cubo e assim por diante. Transformava essa equação diferencial numa equação polinomial. Então, por exemplo, se a gente pegar uma equação a diferenças assim, a gente vai dizer então que y na n aqui vai ser igual a um gama, né? Eu vou colocar na forma, para ficar mais fácil daqui, eu vou colocá-la na forma de avanço de tempo. Então, por exemplo, aqui eu tenho n, e aí tudo n menos 1, menos 2, tudo com n para trás. Eu posso colocar tudo para frente, pessoal. É só fazer o deslocamento temporal. Então vamos supor, vamos pegar um exemplo aqui. Deixa eu pegar o exemplo. Então eu vou pegar aqui... Aqui, ó. Vou pegar um exemplo aqui, y na n menos 0,6 y n menos 1 menos 0,16 y n menos 2 igual a 5x n na n. Ok? Então, vejam pessoal, eu posso colocar no deslocamento de avanço, ou seja, eu pego o menor valor aqui, ó, n menos 2, eu quero que esse seja n. Então eu vou deslocar 2 unidades de tempo em todo mundo. Vai ficar assim, ó, y de n mais 2 menos 0,6y de n mais 1 menos 0,16y de n igual a 5x n mais 2. Ok? Então vejam, eu só fiz o deslocamento de avanço aqui, passei todos no deslocamento de 2. Então vejam, o que a gente fazia lá? A gente trocava, né, o operador onde eu tinha as derivadas, eu trocava lá por um lambda ao quadrado, um lambda e assim por diante. Aqui a gente vai usar o gama, só para usar outra letra. Então, gama ao quadrado menos 0,6 gama menos 0,16 igual, aqui isso aqui vai para zero porque a resposta é entrada nula. Então vejam pessoal, isso aqui vai representar a equação característica do meu sistema, assim como funcionava lá no contínuo, ok? Só que agora as raízes aqui vão ser os valores de gama que vão levar isso daqui para zero, tá? Então se eu tenho raízes repetidas, se eu tenho raízes reais distintas, a minha solução vai ser um somatório ponderado de exponenciais, tá? Então ele vai ser lá um C1 gama 1 na n mais um C2 gama 2 na n mais assim por diante. Ok, pessoal? Então se eu achar as raízes desse sistema aqui, eu vou colocar então, sendo o gama 1 e o gama 2 aqui, vamos supor esse caso é um sistema de segunda ordem, né? Então eu acho as raízes do polinômio, vai ser o gama 1, gama 2 de n, e essas constantes aqui eu vou achar a partir das condições iniciais. Para esse sistema de segunda ordem eu ia ter que ter duas condições iniciais, ia trocar aqui e eu ia descobrir a resposta. Tá? Então vamos aplicar um exemplo aqui e aí vai ficar mais claro essa resposta entrada nula. Então vamos aplicar nesse exemplo aqui mesmo, deixa só eu abrir um pouco mais de quadro.
Vou colocar ele mais para cima aqui. Então vai ficar aqui, ó, gama ao quadrado mais, menos 0,6 gama menos 0,16 igual a zero, tá? Então isso daqui, as raízes representando isso daqui vai ficar igual a 1 gama mais 0,2 vezes 1 gama menos 0,8, certo? Então eu tenho duas raízes, né? Uma raiz em 0,8 e uma raiz em menos 0,2, tá? Deixa eu ver as condições iniciais aqui. Deixa eu ver se ele me dá. Aqui, ó. A y de menos 1 é igual a 0 e a y de menos 2 é igual a 25 quartos. Ok? Bom, então pessoal, que tipo de resposta que a gente espera aqui, ó? Então essa resposta aqui vai ser a minha y de n, y0 para representar a resposta entrada nula, não é a resposta total, né? Então ele vai ser um C1. Qual é o gama que eu tenho? Menos 0,2 na n, mais um 0,8, um C2 aqui, 0,8 na n, certo? Então com as raízes características aqui do meu sistema, eu já posso agora definir, já defino aqui as raízes características do meu sistema, já sei a resposta dele. Basta agora eu definir as constantes que eu vou tirar aqui das condições iniciais, certo? Bom, então para fazer isso eu vou fazer aquele sisteminha, vou trocar o n para menos 1 e o n para menos 2. Então para n menos 1, y de n menos 1 então vai ser 0, é igual. Quando eu coloco aqui menos 1, pessoal, vejam, isso aqui é menos 2 décimos, né? Então é a mesma coisa que menos 10 sobre 2, ou seja, menos 5, né? Então vai ser menos 5 C1 mais, aí aqui vai ser 8 décimos, né? Na menos 1 vai ficar igual a 10 oitavos, que é 5 quartos C2. 5 quartos C2. Beleza, agora para n igual a menos 2, ó, então vai ficar igual a 25 quartos. Então, n menos 2, então vai ficar 25, né? 5 menos 5 ao quadrado, 25 C1, mais 25 16 C2. Ok, pessoal? Bom, agora é só resolver esse sisteminha aqui e achar as constantes. Beleza? Então eu vou multiplicar aqui. Então isso aqui vai ficar 0, né? Aqui 25C1, ó, multiplicando por 5. Então isso aqui vai eliminar. Aqui vai ficar 25 quartos C2 mais 25 16. Então vai ficar 25 quartos mais 25 16 C2 igual a 25 quartos. Aqui então eu posso tirar o mínimo, né? Então vai ficar 4 vezes 25 mais 25, que vai ser 5 vezes 25, né? Dividido por 16. C2 igual a 25 quartos. Então,
passo para lá, eu vou ter o que? C2 vai ser igual, vejam, eu tenho 16 dividido por 4 aqui, então vai ficar 4, e aqui eu tenho 25 dividido por 5 vezes 25, então eu vou cortar 25 por 25, vai ficar igual a 5, né? 4/5, beleza? Bom, para achar o C1 então, só substituir aqui, então 5/4 vezes 4/5 aqui, então deu 1. Então, o C1 é igual a 1/5, né? Beleza? Então eu já consigo achar minha resposta, a entrada nula aqui, ó. Y de n vai ser igual então a 1/5 menos 0,2 na n, mais 4/5 0,8 na n. Ok? O sistema é causal, eu coloco aqui um U de n, né? Ok, pessoal, então essa é uma forma da gente calcular a resposta à entrada nula. Beleza? Se eu tiver equações, se eu tiver raízes complexas conjugadas, a mesma coisa, o gama vai ficar complexo conjugado, eu vou ter as constantes complexas conjugadas. E se eu tiver raízes repetidas, também vai ser igual, eu vou ter um C1 gama na n, mais, vamos supor que sejam duas raízes repetidas, né? Um C2 n gama na n, se fossem 3, mais um C3 n ao quadrado gama na n e assim por diante. Então a gente usa a mesma forma de representação que a gente usava lá no contínuo. Ok? Então vamos praticar, fazer uns exercícios. Depois, no próximo vídeo a gente vai analisar a resposta ao impulso e daí chegar na resposta ao estado nulo, que vai ser a convolução discreta. Ok, pessoal? Depois que a gente fizer toda essa análise no domínio do tempo com essas ferramentas, a gente vai ver o equivalente da transformada de Laplace, que é a transformada Z. Ok? Então tá, até a próxima aula.